Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Hoje vamos ver o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, do versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração, versículo 2, capítulo 9, versículo 2, até o versículo 13, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Versículo 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Versículo 4. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Versículo 8. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? Versículo 11. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 12. E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser avitado. Versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo que quiseram, como dele está escrito. A cura de um endemoniado. Versículo 14 até o versículo 29. Versículo 14. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Versículo 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Quanto tempo há que lhe sucede isso?
E ele disse-lhe, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? Versículo 29. E disse-lhes, esta casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Versículo 30 até o 32. Versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos, ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Quem é o maior? Versículo 33 até o versículo 50. Versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Versículo 36. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, versículo 37, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 40. Porque quem não é contra nós, é por nós. Versículo 41. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus adverte sobre os escândalos. Versículo 42 até o versículo 50. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um amó de atafona e que fosse lançado no mar. Versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 44. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. E se teu pé te escandalizar,
corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar íspido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Terminamos aqui o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece